Embrapa nossa tem 2.000 hectares, né, de extensão. Eu vou falar basicamente de alguns pontos do controle biológico, né? O Cleiton fez uma introdução brilhante e ajuda muito no caso de qualidade, de segurança e de preço, tá? E no controle biológico, no caso, nós temos os patógenos, né, que são vírus, né, baculovírus, BT, temos os fungos, né, metarrhizium, bovéria, tem os parasitoides, que tem o tricograma, predadores, né, e o posicionamento, que é muito importante você posicionar bem um produto na hora da aplicação. Então, os parasitoides, os mais conhecidos, são tricograma, cotésia, né? Os predadores, você tem joaninha, percevejo, podizos também é muito usado no caso de controle biológico, e eu trabalho especificamente com baculovírus e BT, tá? Então, de acordo com a BCBio, né, que é a Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico, eles fizeram um levantamento no Brasil por demanda, onde eles mostraram que o controle biológico hoje é usado em 10 milhões de hectares. Tem mais de 70 indústrias cadastradas que produzem esses produtos biológicos e o faturamento é em torno de 500 milhões e o mercado está bem aquecido, né? O produto biológico, uma coisa que eu queria deixar para vocês, antes de começar, é que a metodologia tem que ser definida para cada patógeno. Se você vai trabalhar com fungo, é uma coisa, com vírus, baculovírus é outra, BT é outra, e etc. Então, não é tudo a mesma coisa. Então, por exemplo, o vírus, né, e o BT é menos dependente da umidade relativa. Se você vai aplicar metarrhizium, bovéria, você precisa de umidade do ar. Tá? Você tem que ter mais umidade para que esse organismo atue. A indústria, né, normalmente, quando vai iniciar um trabalho com agente biológico, ela tem que ajustar a metodologia de avaliação em laboratório. É bem diferente. E eu já peguei laudos, assim, com erros grosseiros que não podem ser cometidos, que você pode inviabilizar, por exemplo, um produto biológico. Por exemplo, você aplica baculovírus, espera no mínimo 24 horas, porque às vezes a lagarta do cartucho, por exemplo, tem o hábito noturno, ela raspa a folha de noite, ela não fica nesse sol durante o dia, raspando a folha. Aí o cara aplica e coleta a lagarta 3 horas depois da aplicação. É uma metodologia falha e errada. Entendeu? Você não vai dar tempo do inseto se alimentar, tá certo? Ele tem que raspar a folha, né? E muita indústria tem ajustado a metodologia de avaliação de biológico como se fosse químico, e não é a mesma coisa. Biológico é biológico, químico é químico. Eu, por exemplo, pessoalmente não entendo muita coisa de fungo, nada. Então, se eu tiver que trabalhar com fungo, eu tenho que associar com alguém que trabalha com aquele fungo e ver a metodologia para evitar esse tipo de erro grosseiro que às vezes a gente comete. Tá? Eu vou falar basicamente de BT e do baculovírus. O BT está muito claro, mas dá para a gente ver que tem esporos aqui e tem uma parte escura que são os cristais. Esses cristais são os responsáveis pelo início da mortalidade da lagarta em laboratório e no campo. Tá? Ela tem que ingerir isso daqui, que vai estar na folha, né? E aí esse cristal ele deflagra uma infecção na lagarta. Isso daí não tem volta. O BT é a mesma bactéria usada no caso do transgênico. Tá certo que não é o nosso foco, só que isso aqui vai parte dele para dentro da planta. Tá certo? Então, o baculovírus, só para mostrar o que a gente tem feito, a gente não tem muito tempo, são 40 minutos. Né? Aqui a gente tem uma lagarta do cartucho, isso aqui é uma lagarta com sintoma de baculovírus. Eu queria puxar o que o Cleiton falou, mas a coisa mais importante que a gente tem que ter em laboratório é higienização e padronização. Higiene, lavar a mão, igualzinho todo mundo tem medo agora de H1N1, H5N1, você vai em qualquer comida daquilo, tem um álcool gel. Pois é, em laboratório tem que ser a mesma coisa também, senão você contamina. E lembre-se, eu vou falar até o final da apresentação que contaminante cresce mais depressa do que o organismo cultivado. De um modo geral, todo contaminante é mais agressivo. É por isso que você tem infecção hospitalar. Vocês estão vendo aí bactéria resistente a antibiótico e todo mundo tem pavor desse tipo de coisa. Então, nós, na Embrapa, a gente trabalha muito com a lagarta do cartucho, Helicoverpa parmígera e a falsa medideira, dentre outras, Spodoptera eridânea e etc. Então, por exemplo, nós temos uma coleção de baculovírus, que vai desde a lagarta do cartucho, eridânea e cosmioides, falsa medideira armígera até Heliotis virescens. Nós temos 2 isolados, basicamente, que já foram comercializados com empresas, a Embrapa assina o contrato, a empresa assina o contrato com a Embrapa, e a gente tem esses 2 isolados aqui.
Então, tem empresas nacionais, eu vou mostrar no final, que já tem registro desses produtos. Tá? A gente também tem o baculovírus da falsa medideira, da Crisodeixis, né? E a gente usa o isolado 15, que da nossa coleção foi o melhor deles. Um conselho, se alguém achar, como é muito fácil, você chega num cultivo de soja, vê lá um plantio cheio de lagarta morta com baculovírus, a falsa medideira, não coletem todas juntas, é uma a uma. E me telefona, que eu passo, o que vocês têm que fazer. Mas não me coloca tudo junto, porque você tem diferença, às vezes, de lagarta morta lado a lado. Tá? Nesse caso, a 15 foi repassada para simbiose, tá certo? Então, o baculovírus da armígera, a gente encontrou esse baculovírus antes da importação desses produtos, e uma coisa que o pessoal tem feito, né, é difundir talvez uma ideia errônea que todo baculovírus tem que ser guardado em geladeira. Não, não tem não. Lá na Embrapa, a gente primeiro faz o baculovírus em pó. Eu tenho baculovírus em pó desde 1989. 89. Tem gente aqui que não tinha nascido. E a gente revigora e mata 90%, 100%. Se você tiver uma embalagem adequada, a gente tem material de experimento de 2007 e 2009. A mortalidade bateu 85% numa formulação em pó básica. Então, depende do armazenamento e do pó. Líquido, você precisa de uma outra estrutura. Você pode fazer suspensão em óleo e água, mas é outra estrutura, refrigeração. Normalmente, a gente faz em pó no início e não precisa de refrigeração. Então, isso aqui também já foi repassado para a indústria, o isolado 2, né, da Helicover parmígera, para também sair no mercado, tá certo? E quando a gente vai fazer um trabalho desse, eu não tenho tempo de mostrar, você tem que medir, fazer experimentos medindo a temperatura de incubação, que vai dar um rendimento maior. Você tem que ter a maior lagarta com maior número de poliedros, porque quanto maior a lagarta, menor o número de lagartas que você precisa por hectare. Isso é que é importante, tá certo? Então, é todo um trabalho de pesquisa dentro de laboratório, e depois você passa para a indústria, para eles poderem expandir. O Bacillus thuringiensis, o BT, normalmente no microscópio a gente observa o esporo e um cristal. O esporo é bem alaranjado e o cristal é de uma cor verde escura, bem escura. Tá? Então, o BT ele é usado em plantas transgênicas, ele tem manejo de resistência para plantas transgênicas. Quem planta normalmente um milho BT é saudável que se faça área de refúgio. O milho tem que ter alta dose, né? Aquela bactéria tem que expressar alta dose. Isso é outro caso, não vem aqui, né? Não é o cerne. A Embrapa está com um milho BT que a gente tem em desenvolvimento com a Grosseries, né? É o único milho BT brasileiro que a gente tem hoje. A gente está fazendo estaqueamento de um gene da nossa coleção. É fácil? Não, não é não. Você tem que fazer expressar 25 vezes mais essa toxina para evitar resistência a campo. Tá? Ou pelo menos postergar o aparecimento de resistência. A gente faz biopesticidas, né? Tem várias proteínas tóxicas e a gente tem certeza na eficiência de controle. Então, o Bacillus é uma bactéria gram-positiva, ela é encontrada no solo, insetos, água, aquele resíduo de silo, de grãos, ali é uma fonte de bacilos, tá? Ela vai formar esse cristal proteico aqui, ó, durante a fase de crescimento. Isso aí é um ponto de identificação que a gente tem no microscópio. Quando eu falar do BT caseiro, vocês vão entender por que eu estou mostrando esse cristal. Esse cristal tem que ser bem formado. Então, a gente tem que ter um meio básico onde a gente faz a formação desse cristal. Então, está aqui, ó, com microscopia eletrônica, você vê, parece que foi feito à mão, parece um dado, um cubo mesmo, né? Isso aí é a bactéria que faz, dependendo dos genes que ela tem ali. Tá? Aqui é um bipiramidal, é um losango, parece um balão mesmo de São João. Tá? O BT produz várias toxinas, mas de um modo geral, tem as proteínas CRI, que vem de cristal, né, que são as proteínas mais clonadas, que vocês têm Herculec, você tem Pro2, etc. A CIT, elas são associadas normalmente ela está no citoplasma, mas ela forma um cristal e é associada com CRI2, mas ela mata mais díptero, mosquito. Tá? Pode ser usado no caso, em aviários. E a VIP, que é a proteína vegetativa, então ela fica no líquido. Tá? Essa proteína vegetativa é o Viptera, é aquele milho da Singenta que todo mundo conhece e agora tem para as outras empresas. Mas a VIP, ela também tem uma caracterização muito extensa. Você tem VIP 3A20, a gente tem cepa que tem VIP 3A, H e AF, por exemplo. Então não são as mesmas, mas tem alta eficiência contra lepidópteros no caso. Tá?
Então, essas são as proteínas mais conhecidas e tóxicas. A gente tem a CIP, que são proteínas secretadas, tem as alveolicinas que matam baratas, beta-exo não pode ser produzida, é uma toxina que faz mal para o humano, então a primeira coisa no nosso laboratório é, a gente pega a bactéria, o BT, e faz o teste para beta-exo. Se apresentar beta-exo, a gente estoca. Você pode usar os genes para clonagem, mas você não pode fermentar. Pode dar câncer no fígado, tá certo? É uma proteína BT, mas você não usa esse tipo de proteína. Ela é tão resistente que a gente autoclava, esteriliza, 120 graus, 40 minutos, você faz o bensai e ele mata a lagarta. Então você coloca ele para clonagem somente, que os genes são específicos. Outros genes, tá? Mas para fermentação você não pode ter. Oi? É, a Ave Maria mesmo, porque é perigosa, tá? A gente não acredita, é uma proteína tão pequena, você esteriliza o material e ele continua matando insetos, tá? E tem também, o BT é uma proteína, é uma bactéria muito cara, né? Hoje em dia, muito estudada, e ela produz as parasporinas, que tem atuação contra a célula cancerosa. Já foi feito o teste, né? Aquele cristalzinho, ele pode matar célula de câncer de próstata humano. Então, toda vez que a gente sequencia uma cepa de bacilos na Embrapa, a gente procura pelos CRIs 39, 41, 55, 65, que são as proteínas eficientes contra câncer. Tá? Aí eu queria encontrar só uma para poder negociar com a empresa farmacêutica, porque eu acho que daria um bom rendimento para a Embrapa no caso, né? Mas não são fáceis de encontrar. Mas a gente tem evidências, tem estudos que comprovam em cultura de células que aquele cristal, além de matar inseto, quando possui essas proteínas específicas, detonam células de câncer humano. É impressionante, é uma bactéria muito versátil, né, que a gente tem que tratar com muito cuidado. O modo de ação, o inseto ingere o esporo e o cristal, no intestino médio você corta esse cristal e tem uma protoxina, que é digerido no intestino do inseto, e aí você tem um fragmento tóxico, um pedaço que gruda no intestino do inseto. Abre poros aqui dentro, e aí você vai ter a passagem dos esporos para a circulação, e a lagarta morre de septicemia. É igualzinho quando você arranca um pedaço de unha e começa a dar aquele pus. Chega uma hora que começa a latejar, você tem que espremer. É o que acontece com a lagarta. Se você tem o BT certo para a sua lagarta, praticamente em 24 horas a lagarta está praticamente detonada. Ela tem vômito, tem diarreia, ela, com essa abertura desses poros na célula, ela perde líquido, ela tem vômito. Tá? Então a gente na Embrapa, nós temos uma coleção que a gente coleta amostra de solo, coletamos no passado, de norte a sul, e temos mais de 4.600 isolados de BT num banco. De repente a gente tem, por exemplo, um BT que a pessoa quer para eficiente contra percevejo castanho. A gente está fazendo isolamento, transgenia. Tá? Tem gente que pede, por exemplo, para nematóide, então a gente tem que procurar no nosso banco. Oi? Tá, eu passo. Aí o que acontece? Então essas cepas a gente vai estudando de acordo com a demanda. Eu recebi uma demanda complicada da Balagro e da Simbiose. Eu quero uma cepa que mate Spodoptera, falsa medideira e armígera. Não, aí eu achei. Eu tenho uma. Ela é a cepa 1641, mas para chegar lá eu tive que estudar 1640. Então você encontra. Aí você tem que ver estabilidade, tudo que o Cleiton falou antes, padrões e tudo mais de fermentação. Tá? Então a gente faz isolamento, não dá para ver, mas aqui você tem colônias irregulares, a gente passa para gotas, e aqui você tem o BT. O BT tem uma cor amarelada clara, arenosa, a borda é irregular. Tá? Então a gente vê isso claramente, vocês vão entender por que eu estou falando isso. E a gente vai para a microscopia de contraste de fase. Se você não tiver fase, o cristal, você não consegue enxergar o cristal. Esse cristal aqui, ó, ele só reflete em fase. Se você não tiver esse microscópio, você não consegue ver. Você vê um aglomerado de bactérias, mas se é turingiensis ou não, você não vê. Tá? E lá na Embrapa a gente tem um microscópio muito bom, onde a gente consegue. Mas essa fotografia foi feita com celular. Tá? Não foi feito com microscópio, não. A gente conseguiu localizar e bater a foto. Então a gente tem uma parte molecular muito arrojada, que dá subsídio para a gente poder trabalhar. A gente caracteriza essas cepas. Para quê? Por exemplo, a gente cedeu 2 cepas para Balagro e Simbiose.
Então a gente sequencia, a gente faz aquele DNA, não está dando para ver, porque se tiver uma pirataria, a gente entra com os genes, a gente sabe exatamente quais os genes que tem naquela bactéria, que são diferentes das outras, por exemplo. Tá certo? Isso é a impressão digital, o seu DNA é seu, o dele é dele, o dele é dele, pronto. Tá certo? Então a produção de bacilos. Na fermentação, a gente normalmente tem por obrigação avaliar o pH da massa, né, que você está fermentando, a massa celular, esporos totais, esporos viáveis na fórmula de CFU e a mortalidade do inseto-alvo. Isso é o mínimo que você tem que fazer, além da oxigenação. Tá? Uma oxigenação limpa com filtro. Você não pode colocar sujo dentro da sua fermentação. Você contamina esse material. Tá? Então, isso aqui é só para ver, são vários meios, né, que a gente testa. Para você ver o pH, a gente começa com pH de 7,2, e aí você vê a variação do pH de acordo com o meio. A gente pega a massa celular acumulada, né, então tem que ter formação de massa, de esporos e de cristais, e a gente tem o número de esporos e esporos totais. E depois a gente tem a mortalidade. Aqui não está dando direito, né, mas para fermentação a gente tem que ter todo o material esterilizado. Os sintomas, né, da morte das lagartas em laboratório tem que ser uniformes, não adianta. BT não mata a lagarta grande. Tá? Essa é uma limitação, ele mata depressa, mas mata a lagarta pequena. Todo teste que você vai fazer com BT ou com planta transgênica tem que ser com lagarta neonata, recém-nascida. Você não faz teste de BT com lagarta grande. Se matou lagarta grande, é outra coisa, não é BT no caso. Tá? No caso do meio de cultura, ele tem que ter baixo custo, tem que estar disponível, né? Você pode usar glicose de milho. Ou glicose, por exemplo, né, no caso da cana, mas você tem que ter cana por perto, senão você pega outro produto à base de carbono. Então, de um modo geral, como carbono, a gente pode usar glicose, melado de cana, glicose de milho ou mandioca, farelo de arroz, nitrogênio, você pode usar extrato de soja, farinha de soja, e tem aquela água de maceração de milho, né, da limpeza, que você tem na indústria. Você pode usar. Tá? Esse material, a gente às vezes usa na proporção de 40 gramas por litro de carbono para 20 gramas de nitrogênio. Ao mesmo tempo, você pode igualar 40 a 40, não tem problema nenhum. Tá? Eu te passo depois. Tá? Você pode usar isso sem problema nenhum, só que todo o material tem que ser esterilizado. E aí você tem os sais, ferro, sulfato de zinco, e essencial para a formação do cristal, você tem que ter sulfato de manganês e magnésio. Isso é muito importante para que o cristal não seja degenerado. Você tem que ter uma boa formação do cristal. Tá? Tem que ter uma fermentação num ambiente entre 28 e 32 graus, tá? Porque dentro da célula, não dá para você ver, você tem algumas algumas organelas extracromossômicas que se chamam plasmídios. Os genes CRI que a gente viu estão nesses plasmídios. Se você colocar a 48, 45, 50, 37 graus até 48, a bactéria perde o plasmídio, então você não forma cristal. A bactéria estressa, não é só o humano que estressa, não. Tá? A bactéria estressa e perde esse cristal. Então, por exemplo, já teve cepas que eu mandei identificar no passado, vai de avião, pega sol no aeroporto, vai dentro do avião, congela, descongela, pega calor, veio como indefinido, mas eu tinha certeza que era BT. Eu tinha certeza porque eu tinha visto o cristal antes de sair do Brasil. Então, você pode perder esse plasmídio. Então, um conselho, quem tem uma cepa de bacilos muito boa, faça várias cópias, guarde em freezer em vários locais. E na hora de fermentar, você tem que ter, né, uma área, né, refrigerada. Eu estive agora, a gente tem um acordo de parceria com o IMA, né, Mato Grosso. Eu estava em Rondonópolis e fomos para a Primavera para ver a planta deles de bacilos. Tá? E nessa planta de bacilos, facilmente a gente consegue ver que é tudo refrigerado. Se não, esquenta muito a caldeira e você tem uma perda de plasmídio. Você não vai ter aquele cristal. E você não recupera. Tá certo? Então isso é muito importante. Tá? Então, para você fermentar o material, para produzir, você tem que ter um meio de cultura adequado e o ajuste de macro e micronutriente. Eu sempre vou pelo meio mínimo. Por exemplo, várias literaturas mandam colocar K2HPO4, fosfato de potássio. Eu coloquei na nossa cepa, não deu certo.
Então eu tirei. Era um gasto a mais e não funcionava direito. Então, às vezes, é um teste que você tem que fazer para poder ajustar. Para você recuperar o produto, você tem que fazer, você tem várias opções aqui. Você tem um fermentador. Então, você fermentou a massa com oxigenação estéril, você vai baixar o pH com ácido. Quando o pH chegar em torno de 5, você pode envasar esse material. Ou você pode concentrar e depois formular. E aí você vai concentrar e formular o material. Aí você vai ter que tentar evitar de perder material, porque se a sua cepa produz víptera, que é uma proteína poderosa, eu recomendo só concentrar e não fazer pó de início. Entendeu? Senão você vai perder esse material que está ali no líquido. Depois ela vai produzir. Mas a sua formulação, no campo a gente fez, ela pode retardar a mortalidade em 24 horas, até ela começar a ser produzida novamente. Agora você vai ter a formulação e o invase para cá, você vai ter que ter a mesma coisa. Da formulação você faz o invase e a formulação final. Tá? Então você tem vários métodos, mas o ponto crucial é baixar o pH. E o pH você baixa com ácido mesmo. Você tem uma injeção eletrônica, você pode colocar ácido fosfórico, colocar dentro do seu reator ou colocar ácido sulfúrico, depende, você vai testar isso para a sua cepa, mas você tem que baixar o pH. Tá? Senão ele continua fermentando, você estufa o frasco, tá certo? E depois que você estufar o frasco, aí é problema. E aí você vai ter muita célula morta por ml. Então você tem que parar a reação, o bacilos tem que parar de crescer, tá certo? Então você tem que ajustar o pH, fazer um inóculo semente, né, um inóculo inicial. Todo o material tem que estar esterilizado, tem que estar em placa de Petri. Isso aqui você pode ter, né, como tem grupos aqui que tem laboratórios em fazenda. Isso eu não chamo de on-farm, isso eu chamo de laboratório na fazenda e produção na fazenda. Mas tem um laboratório limpo e esterilizado. E não é caro você fazer, por exemplo, uma esterilização. Basta você ter luz ultravioleta em todos os cômodos, você usar água sanitária diluída, basta você fazer, por exemplo, detergente diluído e álcool 70. Você consegue fazer isso. Tá? Então você tem como ajustar e tentar baratear o custo. Aí você tem a sua placa com o meio, você faz seu inóculo semente, né? Você faz várias empresas têm, por exemplo, 500 litros, 1000 litros como inóculo semente e passam para a indústria que tem 10 mil litros, por exemplo. Só que você não vai produzir 10 mil, você tem espuma, você produz 9, 8. Mas numa semana a gente consegue produzir, quem tem um reator de 10 mil, se você produzir 9 mil litros, tirando 1000 para espuma, você consegue produzir 18 mil litros por semana. Se você ajustar a oxigenação. Tá? E o meio de cultura, você consegue fazer. Então, 18 mil litros, você poderia fazer 18 mil hectares de um material limpo por semana e eficiente. Tá certo? Então, isso aqui é da Balagro, né, lá em Atibaia. E isso aqui eles estão implantando, eles têm 6 mil metros quadrados de área de fermentação. Isso aqui é um dos fermentadores de 10 mil litros e um de 2 mil litros para jogar aqui dentro. Tudo injeção eletrônica, tá? Tudo estéreo, tá certo? E eles detêm uma cepa da Embrapa, né, com um acordo, um contrato assinado. Bom, a produção on-farm é legal? Ela é legal sim por lei, porque dentro da fazenda você faz o que quer. Como dentro da minha casa, eu faço pão, faço pizza, faço iogurte, meu filho faz cerveja, tudo beleza. Agora, tem o risco. O meu problema com o BT on-farm hoje é o risco que as pessoas têm colocado a situação do controle biológico. Então, eu não sei quem que teve a infeliz ideia de vender facilidade, porque não é fácil. Dentro do laboratório, a gente raramente tem contaminante. Se você contaminar um produto, de longe você sente o cheiro. E eu acho perigoso. Então, não entendem como é um processo, não leem, não entendem o que é necessário no meio de cultura, e eu tenho medo de realmente queimar o produto biológico. Sinceramente, eu tenho medo. Tá? Muito medo. Eu sei que tem gente que faz, sei que aqui no Mato Grosso é expandido, porém a minha função é alertar para o risco. Tá certo? Para o risco. Então, o BT caseiro aqui, nossa, eu não estou conseguindo enxergar, mas eu só sei que você tem um produto de má qualidade e pode ter resultado como material que afeta basicamente o ser humano, mamíferos, tá certo? O que a gente fez?
Eu recebi fotografias de BT caseiro, o pessoal fazendo a céu aberto, 50 graus, caixa d'água aberta. Aí você tem... Isso aqui nunca foi produção nem artesanal. Isso é uma produção rasteira, que eu acho que muita gente está passando o pessoal para trás. Vou dar um exemplo. Tem empresa que vende um produto em pó, que eu sei que tem gente que falou que está ficando caro. Eu levei para o laboratório nosso da Embrapa, é melaça em pó. Entendeu? Melaça em pó é o fim. Melaça em pó a gente usa em formulação para prevenir, por exemplo, radiação ultravioleta. Você pode usar glicose, mas você tem que ter sais. Aqueles sais básicos, em uma quantidade muito pequena, é muito barato. E as pessoas são incapazes de abrir um trabalho, ler e tentar fazer uma formulação. Então, vender facilidade, realmente eu não concordo, né? Então, esse tipo de coisa, vai fazer um iogurte, uma cerveja a céu aberto. Vocês não têm coragem de tomar, né? Ninguém tem coragem de tomar. É aquela velha história, se você tiver que comprar uma bandeja de iogurte, e o do meio estiver estufado, ninguém toma. Agora, o coitado do BT, o pessoal quer fazer ele caseiro, né? Então, recebi essas caixas d'água, né, e tal. Aí eu recebi várias amostras, 3 amostras do Mato Grosso. Elas foram... Eu trabalhei muito com um pesquisador da Embrapa, lá da nossa unidade, até que a gente conseguiu achar uma técnica que é de uma sequência conservada de RNA que está no DNA. Então, ela é conservada, ela está ali e não muda muito. Não muda, praticamente. Então, a gente fez a análise em placa de Petri, microscópio de contraste de fase, né? E aí a gente foi testar e ver os contaminantes. Então, aqui, ó, a gente tem o BT limpo, né, que eu falei que fica com a cor arenosa e a borda irregular. Agora, quando a gente vem para o BT caseiro, as colônias são diferentes, amareladas, e não tem uma padronização. Então, a gente pegou cada colônia dessa e nós numeramos. E fomos para microscopia. Está claro, mas dá para ver aqui, ó. Você tem, claro, esporo cristal, esporo cristal, esporo cristal. Essa daqui, ela tem um risco no meio. A gente não sabe o que é isso. Tá? É uma bactéria totalmente diferente, que foi multiplicada em grande escala. Como eu falei, os contaminantes são mais agressivos. Tá? Se contaminante não fosse agressivo, nem carne congelada perderia. Nem salgado perderia dentro de uma estufa de bar. Entendeu? O contaminante é sempre mais agressivo. Sempre. Vocês têm que lembrar disso. Aí nós pegamos as colônias, vocês estão vendo que elas estão marcadas. A gente foi para a microscopia, a gente não consegue ver esporo cristal. Você vê uma forma diferente. E todas as colônias foram marcadas. Então, nós encontramos várias bactérias. E você joga no banco de dados, isso é disponibilizado na internet, mas em sites médicos, tá? De medicina humana. E aí você tem a literatura, quanto que a pessoa relatou em 2011, 2013, 2015, etc. Né? E aí a gente tem, por exemplo, o que pode causar dano em humano. Então a gente tinha várias bactérias, tipo microbactério, enterobacterium galinário, enterobacterium casselliflavus, tudo pode causar dano em humano, doença. Tá? Então a gente foi procurar, então isso aqui dá miocardite, eu não estou conseguindo ler, eu sei que dá problema renal, dá problema de encefalite. Aí tem umas fotos horríveis aqui que a gente passa até mal quando você começa a olhar na internet e ver o que pode causar, a gente fica com medo. Tá? Pode, não estou dizendo que vai causar. Mas uma coisa eu recomendo, todo mundo tem fissura nas unhas, nos dedos. Então, se alguém estiver mexendo com isso, cuidado na hora dessa mistura em fazenda e tudo mais. Porque a gente está sujeito a infecção, né, no caso, nos dedos. Então, você tem infecção pulmonar, né? A gente tinha encontrado o Bacillus anthracis, que produz o antrax, que é usado em guerra biológica. Tá? E aí dá medo também, porque você tem falta de ar. Aquele esporo, se você inalar, respirar aquilo, vai para o seu pulmão e ele germina. E aí te comprime e você sente falta de ar. O sintoma é igual da gripe suína. Tá? Você tem H5N1, H1N1, a suína e aviária. Tá? É muito perigoso. E a gente pegou as amostras de Jataí. Em Goiás são 10 amostras, né? E a coisa mais absurda é que não tem nada que bate com a de Mato Grosso. Então, assim, até o contaminante variou. Aí, como eu não sou médico, peguei esses materiais e fui para enterococos fecales, acontece em fezes, mas aí dá meningite. Em meningite mata, né? Você tem infecção urinária, né?
E aí você também tem a meningite na cabeça, a inflamação aqui da membrana do cérebro. Pode ocasionar isso. Tá? Essas amostras de Jataí não estão publicadas, as outras estão. Eu mandei para várias pessoas e posso mandar para quem quiser. Tá? Os outros resultados do Mato Grosso. Esse nós estamos processando e a publicação vai sair em breve. Tá? E, por exemplo, deu a Acinetobacter. Aí eu peguei, eu tinha marcado diferente, mas aqui tem que ela é resistente à maioria dos antibióticos, dá problema nas vias respiratórias e trato urinário, né? E milhares de pacientes em ambiente hospitalar com infecção hospitalar comum. É de dar medo. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com asepsia, higienização e tudo mais. Agora, tem o fatídico bolinho de arroz. Eu não sei se alguém que faz bolinho de arroz, mas em Minas o pessoal começou a fazer esse negócio de fazer o arroz cozido, leva para a mata, deixa uma semana e traz para... E você coloca na cultura, coloca para fermentar. Aí nós pegamos o bolinho de arroz com a Emater. Aí a técnica deles é, o que é claro é bom, o que é escuro é ruim, errado. Não tem nada certo nisso. Tem muita coisa escura que é ótimo e tem muita coisa clara que é clostrídio, da botulismo, que é bem ruim. Então é uma técnica falha e pegamos o bolinho de arroz. O que eu sei que nós pegamos, por exemplo, Fusarium, tá? Enterococcus de novo, tem mais 2 patógenos, isso aqui a gente está processando. A diferença que eu consegui enxergar é que o bolinho de arroz gera mais patógeno de planta. Imagina você fermentar um bolinho de arroz e jogar Fusarium e matar toda a sua cultura. Isso deu lá. Tá? A gente não conseguiu encontrar muito patógeno humano, igualzinho no BT caseiro. Mas nós encontramos 2 patógenos de plantas que são cruciais. A gente também está processando esse material e vai sair a publicação também. Isso aqui demora porque é uma parte molecular. Tá? Não é que demora muito, mas você tem que processar colônia por colônia que você pesca ali naquela placa. Tá certo? E uma coisa para deixar claro, a parte molecular, ela não mente. É igualzinho teste de paternidade. Tá? O teste de paternidade é o seguinte, você tem 13 pontos para ser pai, que você tem que juntar ali naqueles géis. Se você juntar 11, você é pai, é 99,98. Não adianta porque o DNA não mente. E o DNA é para incriminar e inocentar pessoas, no caso de júri, de estupro, de gravidez e tudo mais, mas também, agora, dos 13, se você tiver 7 pontos, 7, você não é pai. Então, você não tem uma sequência de homologia. O que a gente faz aqui é jogar no banco de dados e ter uma homologia de 100%. Quando é 100%, é a bactéria ou é o fungo que a gente está olhando. Então, não tem muito como dar errado. Tá certo? Esses resultados também serão publicados. Só para encerrar, a gente tem um projeto, só para listar para vocês, eu tenho um projeto de fermentação sólida na Secretaria de Agricultura do Estado do Ceará, onde a gente usa cepas públicas, né, que são gratuitas. A Secretaria de Fortaleza, ela instituiu um programa para pequeno produtor, onde a gente faz fermentação em arroz, igualzinho Bolvéria e Metarrizo. Só que foi adaptado para bacilos, não é a mesma coisa. Tudo estéreo, autoclave de 350 litros, e a gente fornece para mais de 20 mil pequenos produtores no Ceará inteiro. E a meta para esse ano e o ano que vem são 150 mil produtores, é pegar o estado todo. Tá? Esse projeto foi expandido para a África, então nós temos biofábricas no Mali, Burkina Faso, Níger, Costa do Marfim, com expansão para Guiné-Bissau e Cabo Verde. Tá? Guiné-Bissau eu olhei, não é aquele cara da mala de dinheiro que veio para o Brasil, não. Lá é Guiné Equatorial. Eu fiz questão de olhar para saber aonde que eu estava indo. É Guiné-Bissau e Cabo Verde, no caso. E são mais de 400 mil pequenos produtores, porque a maioria dos produtores são pequenos, a grande maioria. Nós temos vários acordos com a Vitae para baculovírus, Farroupilha, Larimando, Balagro, Simbiose, Instituto Mato Grossense de Algodão, Agroceres, a gente tem planta transgênica e RNAi, como eu falei, a gente já tem isso em CQB, né, certificado de qualidade em biossegurança, estamos expandindo para, esse ano vamos plantar Patos de Minas, Ipiaçu e aqui em Rondonópolis, no Mato Grosso, e estamos estaqueando o nosso milho também. Tá? Fechamos acordo com a Dermate, com a Promip no interior de São Paulo e outro com a Simbiose, que é para o baculovírus da Helicoverpa. Temos já alguns produtos registrados, né, de acordo com o mapa. Não é fácil você registrar um produto que vem da indústria. A exigência é a mesma
que você tem para químico. Para você soltar uma bula, você tem que fornecer os dados, então não é fácil, né? O pessoal da Farroupilha está aqui, pode atestar isso. Para você registrar um produto é um parto, tá? O primeiro aqui é Cristal, da Farroupilha, lá lhe manda, tá? Você tem o Cartuchovite da Vitae e você tem o Vir Control da Simbiose, tá? E está para sair todos de BT e todos os outros de baculovírus, inclusive da falsa medideira, que já está adiantado, tá? Muito obrigado. Obrigado, foi bom. Boa tarde, pessoal. Bom, só vamos introduzir. Eu coloquei bem pouca coisa também na apresentação, né? Acho que o principal é a gente falar a experiência que a gente tem com os produtos biológicos, né? E, assim, de antemão eu falo, a gente só faz produtos registrados ou em fase de registro, né? Também a gente auxilia as empresas nos laudos para o Ministério. Eu, até hoje, não testei nenhum BT caseiro, até on-farm, né? Até porque a gente não pode ter esses produtos, porque ele só pode ser usado na fazenda, né? E como a gente não é produtor e não tem a produção, eu não posso fazer. Mesmo se eu for em alguma fazenda e fizer o trabalho, avaliar, ver se ele está, né, oferecendo controle ou não, qual é a eficiência desse produto, a gente não vai poder generalizar para todos, né? E talvez é só para aquela produção. O ano que vem é outra produção, é outro controle de qualidade, né? Os produtos têm lotes, né, onde eles podem ser rastreados, né? O certificado é dessa forma e da mesma forma acredito que o on-farm também deve ter esse controle, né, para a gente conseguir rastrear. Bom, vou colocar bem geral, né, o que a gente tem. Lógico que tem outros fungos, outras bactérias, né, outros vírus que podem fazer o controle dos insetos. Mas, geralmente, o que é mais comum da gente ver para os registrados, né, são os vírus da família Baculoviridae, né, os NPVs, que, como o Valicente falou, para Crisodeixis, para Helicover, Parmígera, Spodoptera frugiperda, Spodoptera eridânea. Né, o problema dos vírus é que eles são bem específicos, né? O controle para Crisodeixis vai ser só para Crisodeixis includens, não vai ser para Helicoverpa, nem para Spodoptera. Né, os de Spodoptera a gente está verificando também que é para a espécie frugiperda ou para eridânea. Né, então, são produtos bem específicos para aquela espécie. Os fungos, né, já são mais, como eu diria, generalistas. Né, a gente tem Metarrhizium, Beauveria baciana, que praticamente eu consigo o controle de lepidópteros, de coleópteros, né, de mosca branca. Então, são bem mais generalistas e a gente consegue, né, ter um controle maior. As bactérias, né, no caso de Bacillus thuringiensis curtax, né, aqui o antigo dipel, né, já faz muitos anos que tem, né, produto biológico, não é de 10 anos para cá, né, é muito mais tempo. Não era, talvez, tão usado, até por não ter tantas empresas que tinham esses produtos. E o Ozawa, que é mais relacionado, né, para o gênero Spodoptera. E para a mosca branca, geralmente, a gente tem trabalhado muito com Beauveria baciana, né, que precisa ser aplicado para ter ocorrência. A gente não vê ocorrência natural de Beauveria baciana. E Cordyceps javanica, que é o Isaria, né, que ontem a doutora Eliane, eu perguntando de Isaria, ela falou, você mudou, eu perguntando se era fomoriose, ela falou, não, você mudou de nome, né, é Cordyceps javanica, que tem uma ocorrência muito boa natural, né, e talvez até será um produto superior, talvez a Beauveria, por ser extraído de mosca branca mesmo, certo? Então, geralmente são esses produtos que a gente trabalha, né? A gente tem bons controles, né? Aqui o para Spodoptera eridânea, aqui chamar a atenção de vocês, acreditem aqui a testemunha, no primeiro, tá? Aqui é o controle com curium, com um produto químico, e aqui a gente tem doses crescentes de um vírus para Spodoptera eridânea, da Edibaitec, que nós trabalhamos
né, para observar. E aqui a gente tem doses, onde a gente viu aqui doses de 70 e 140 ml, sendo uma dose de um bom controle, né, ao longo do tempo, e também sendo muito semelhante aí com o controle químico, né, não tendo um escape em relação ao controle químico, ok? Podem acreditar, qualquer coisa eu mostro o original para vocês. Aqui também, da falsa medideira, aqui a gente trabalhou com a Edbytec, também o vírus, né, que é o crisogen que eles têm. Ao longo do tempo, a barrinha azul aqui a gente observou que deu, né, uma redução dessa população, né, lógico que o foco principal é lagarta pequena, mas a gente avalia todos os tamanhos e a gente vê, né, que houve um bom controle, não crescendo lagarta grande. Né? Em relação ao manejo que o produtor estava fazendo, em relação a uma área de MIP, que a gente seguia as 20 lagartas por metro aí, e que teve uma infestação maior. Né? Então, são produtos que com certeza podem ser encaixados no nosso manejo. Aqui, da mesma forma, para a mosca branca, e aqui é a testemunha, né? Aqui a gente tem 20 dias após a aplicação com o tratamento, aqui a Balvéria, da Balagro, né? A gente teve 4 aplicações aqui nesse tratamento. Ao longo de 10 em 10 dias a gente fazia uma aplicação, e com 20 dias após a 4ª aplicação, né, a gente teve aqui no tratamento 4, né, 45% de controle. Aqui a gente teve ele em 2 aplicações. Aqui a gente teve o Tiger, para a mosca branca, né? Vocês viram que é bem diferente, é outro modo de ação. E aqui a gente tem produtos adulticidas, que não ficam muito diferentes, mas foram feitos 2 aplicações, certo? Então, 35 dias após a 2ª aplicação, esses produtos, e aqui, né, com 2 aplicações da Balvéria e com 4 aplicações da Balvéria. Né, então, a gente vê que ao longo do tempo também, né, ele não diferencia muito de um adulticida. Okay? Então, também é possível, lógico que tudo vai depender da minha pressão, né, da praga que eu tenho, do momento que eu estou aplicando. E para a gente finalizar, né, a recomendação do uso para o produto biológico são produtos técnicos, né, o Valicente falou, são lagartas pequenas, principalmente as bactérias, da mesma forma os vírus, da mesma forma os fungos. Eles não matam de imediato. Né? Então, os insetos continuam se alimentando por um tempo. Né? Não é o contato como é um inseticida químico. Então, se eu coloco, né, numa infestação que já tem lagarta grande, eu vou ter um dano maior. Né? Então, tem que ser, principalmente, no início da infestação. Para isso, eu tenho que ter um monitoramento para saber como é que está a minha população. Né? Então, biológicos em infestações iniciais. Né? Quem passou lá na estação da mosca branca, viu, né, a gente tem o biológico lá, a gente tem ele sozinho, que realmente não segurou a infestação. Né, mas na mistura com o químico, ele ficou muito bom e muito semelhante a um químico específico até agora. Né, então, a gente consegue trabalhar dentro do manejo. Lagartas em ístares iniciais, né, vou falar para vocês primeiro, segundo ínstar, vamos ver em tamanho, até 1 centímetro. Né, não mais que isso, que aí a gente tem problema de controle, isso em laboratório, lagarta de 3º ínstar em pupa, em produto biológico, né, comendo só aquilo. Imagina no campo que o acesso dela é até muito menor. Acompanhar o controle, né, ver a necessidade da reaplicação, ver a necessidade de um outro parceiro. E produtos biológicos, eles podem ser alternados ou combinados com produtos químicos. Né? A gente não vê problema nenhum nisso. E acredito que as empresas também não. E os períodos secos podem interferir na eficiência do controle, principalmente se for fungo. Né? Para vírus, a gente fica tem um pouquinho mais de tranquilidade, né? Mas o fungo é bem dependente da umidade para ocorrer esporulação e para a gente conseguir um controle maior. Né? E o momento da aplicação é muito importante também, né? Sempre no final da tarde, muitos são degradados, né, pela luz, então a gente pode ter erros em relação a essas pequenas coisas, né, talvez operacionais, mas que são muito importantes para esses produtos. Né? Realmente são produtos bem técnicos. Ok? Boa tarde, pessoal.
para quem não foi lá no nosso stand, então a gente veio falar um pouquinho mais com vocês, para ter a oportunidade de falar dos nematóides, né? E a ideia é falar um pouco sobre o uso do manejo biológico. A gente também não... O que a gente prega é o seguinte: no manejo de nematóide não tem milagre. Na verdade, vocês já, para quem foi lá no nosso stand, já podemos discutir de manhã. A gente não tem como dizer que uma única solução você vai conseguir manter a sua produtividade em 70, 80 sacas por hectare ou até 60, dependendo da sua textura. O que a gente diz é o seguinte: o manejo biológico é uma ferramenta a mais. E nós dizemos ainda o seguinte, que a primeira ferramenta no manejo de nematóide é saber que nematóide que você tem. A gente já disse isso. E as plantas não hospedeiras, eu continuo dizendo que é o banho. E os produtos químicos ou biológicos é o complemento, né? Não adianta pensar que só com uma ferramenta eu vou resolver a minha situação. Integrar as práticas de manejo e, com isso, eu vou ter uma lavoura bem manejada. Quais produtos biológicos para nematóides têm registro? E os que não têm registro, funciona? Se ele tiver qualidade, ele também funciona. Não estou dizendo que não tenha. O que a gente trabalhou foram os que têm registro. Qual que é a diferença? Os produtores me perguntam muito o seguinte: qual produto que eu uso, Rosângela? Que nematóide que você tem? Qual que é o seu objetivo? Se o meu objetivo, por exemplo, é colocar uma planta não hospedeira e diminuir a penetração do nematóide nela para que ela tenha uma maior qualidade, eu tenho que procurar os microprodutos no manejo que eu vou implementar, beleza? Só assim eu vou ter um controle, certo? Qualquer um desses daqui, sim, tem eficiência? Claro que tem. Qual que é a diferença? O alvo e o objetivo seu, beleza? Por exemplo, é bastante comum, como esse produto aqui é uma novidade, é bastante comum os produtores me perguntarem o seguinte: você tem dito que tendo um pouco de nematóide, eu vou saber que na entre-safra, se eu não tenho soja, eu não vou ter juvenis. Em quantidade, eu vou ter cisto no solo e uma quantidade grande de ovos dentro do cisto. Então, tem como eu colocar esse produto para diminuir a população do nematóide? Qual que seria o melhor posicionamento para eu colocar ele? No momento que eu coloco a soja no campo, que eu vou ter os juvenis para penetrar e diminuir a população do nematóide. Beleza? Então, cada produto tem a sua... Certo? Se eu estivesse produzindo 7 ou 43 e acrescentado isso daqui, vocês estariam felizes? Não, certo? Quando que eu estou? Quando eu pago o meu custo, certo? Então, os produtos biológicos para o manejo de nematóides é uma aplicação que é exigido para que ele funcione. Por exemplo, até poucos dias, a gente dizia o seguinte: produto aplicado na parte aérea não tem eficiência praticamente nenhuma. Tem alguns produtos que a gente está vendo que tem. Quando? Principalmente se você coloca, quando tem uma quantidade de umidade grande no sistema. Por exemplo, quando a gente está vendo que no momento do plantio do algodão, eles estão funcionando melhor do que no momento do plantio da soja. É outra realidade. Beleza? O conhecimento da atuação do micro-organismo sobre o nematóide também é extremamente importante. Eu tenho que entender como que o micro-organismo atua na planta e atua no nematóide para eu escolher o micro-organismo certo para a minha situação. Beleza? Eles têm diferença de interação com as plantas de cobertura. Cada planta de cobertura vai liberar diferentes exudatos no solo e vai alimentar eles de forma diferente também. Então, eu tenho que entender que, de repente, uma cobertura me dá uma melhor resposta do que outra cobertura. Isso também é importante, certo? E outra coisa, não tem nenhum, pelo menos até então, eu não vi nenhum milagroso, fazendo com que você passe de 20, 30 sacas para 60, utilizando só aquele produto ou aumentando 10 vezes a dose dele. Pode ser que amanhã surja, hoje eu não conheço. Beleza? E agrega no manejo. Beleza? Esse é o nosso ponto de vista. A gente agradece e se vocês precisarem de alguma coisa, a gente está à disposição. Muito bem. E obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Falar depois desse pessoal aqui é brabo, né? Com o chefe.
presente, é duro. Mas vamos lá. E é uma tarefa bem complicada. Trabalhar com biológico, eu sempre falo que essa é uma filosofia de trabalho, não é um controle simples. Então, quem trabalha no químico hoje tem que mudar paradigma. Essa que é a palavra. Então, está aqui, manejo... Cadê aqui? Tá. Controle biológico, perspectivas e desafios. Tem muitas perspectivas e muitos desafios. Bom, então, a gente fala um pouco sobre sustentabilidade. O que quer dizer isso? Então, nós precisamos, é um princípio segundo o qual o uso dos recursos naturais vão satisfazer o que a gente usa hoje. Nós precisamos preservá-los para as gerações futuras. Então, eu comparo isso como se fosse uma ponte. E nós precisamos, todas essas variáveis, essas 4 variáveis, elas são integradas e precisam ser levadas em consideração quando a gente leva esse manejo. Então, desenvolvimento econômico, a gente precisa ter sustentabilidade econômica quando trabalha com esses produtos. Responsabilidade social, envolve quem trabalha, os colaboradores que trabalham com isso. Desenvolvimento energético, precisam produzir energia também a baixo custo, e tudo isso sustentado por isso aqui, responsabilidade ambiental. Não é só responsabilidade ambiental, não é só levar em consideração só desmatamento, como a gente vê essas quesilas em internet, né? Então, é muito mais do que isso. Bueno. Então, os fatores que motivaram o Grupo Schaeffer a desenvolver esse trabalho foram baseado nessa agricultura regenerativa. Então, a responsabilidade ambiental, visando redução de custos principalmente, produtividade e qualidade de produto. Então, esses são os motes, os principais motes que levaram o grupo a investir nesse processo. Tá, então, isso aqui é basicamente, então a gente tem pouco tempo, basicamente, redução de químicos e acrescentar ao uso do controle biológico na propriedade. Então, basicamente, o restante vocês já estão bem cansados de saber. E o que a gente foca atualmente é a proteção de raízes, né, com aplicações em suco de semeadura e proteção na parte aérea. Normalmente a gente leva em consideração essas pragas que ocorrem simultaneamente, que ocorrem em sucessão de culturas. E aí, um conceito básico do que é controle, né, biológico. Então, é o fenômeno que consiste na redução da praga utilizando um inimigo natural. E a gente vai fazer isso em massal, de uma maneira massal. E vai realmente matar as pragas, mesmo lagartas, dependendo da quantidade que se usa. Tá. Perspectivas, né? Basicamente, conservar recursos naturais, melhorar a qualidade de alimentos, manter produtividade e qualidade dos produtos, aumentar a sanidade de planta, melhorar a qualidade biológica do solo, aumentar a diversidade de micro-organismos e reduzir o custo de produção. Tudo isso com base no que já foi visto hoje, nesse dia de hoje, com os pesquisadores da Fundação e com os pesquisadores da Embrapa mostraram para a gente hoje. Bom, e as possibilidades? O que nós podemos usar nesse arsenal de biológicos? Então, nós temos fungos, diversas espécies de fungos direcionadas para diversos tipos de micro-organismos. Eu não vou ficar aqui tecendo detalhes para todo mundo. Então, tecer detalhes para cada micro-organismo. Nós temos uma série de bactérias, nós temos nematóides, vírus, predadores, que já foi falado, parasitoides, fungos, bactérias. Então, a gente tem um arsenal gigantesco. Basta a gente usar do conhecimento das empresas públicas de pesquisas, tanto universidades, quanto a Embrapa, quanto a Fundação,
Então, para saber utilizar esses micro-organismos e utilizar produtos químicos, eu não estou dizendo que nós utilizamos só produtos biológicos, mas aprendermos a reduzir os químicos e a aumentar esses produtos biológicos. Então, vai lá. Tá. Alguns cuidados durante a produção. Então, tem alguns cuidados que nós precisamos tomar. Asepsia, já foi falado. Asepsia extrema. Variáveis no ambiente de fermentação. Temperatura de fermentação. Então, a temperatura é extremamente importante. Não exceder a 30 graus e nem abaixar a 28 graus. pH, também, alguns micro-organismos trabalham, crescem, desenvolvem bem em pHs um pouco mais ácidos, outros desenvolvem em pH neutro. Aeração é fundamental. Se você não aerar o ambiente de fermentação, a gente não consegue produzir produto de qualidade. Ou então desenvolve micro-organismos anaeróbicos, porque esses micro-organismos eles consomem uma quantidade extraordinária de oxigênio, quando eles estão na fase de logarítmica. Levar em consideração o equilíbrio nutricional, como o professor já falou. Então, nós vamos partir de um produto de boa qualidade, sem contaminantes, para um produto de baixa qualidade. Então, cada célula dessa daqui, ó, é uma célula de um fungo. Tá? Cada célula desse aqui é uma célula de um micro-organismo, que a gente pegou uma gotinha, pôs no microscópio e está mostrando aqui para vocês. Olha só, então uma ótima concentração de micro-organismos, eu vou ter de 10 bilhões de unidades formadoras de colônias por ml de produto. Se eu considerar isso daqui 100% e passar a produzir um produto que tenha 10 a 7 ou 10 a 8, mas 10 a 8, vamos pensar em 10 a 8 unidades formadoras de colônia por ml, veja bem, aqui já tem uma quantidade esses pontinhos menores são bactérias que estão competindo no ambiente de fermentação. Ok? Eu vou reduzir isso aqui, ó, a 1%, ou seja, eu vou reduzir 99% da qualidade do meu produto, saindo desse aqui 100%, ok? Se eu produzir aquela produção aberta, de baixa qualidade, eu vou conseguir produzir multiplicar em torno de 10 a quinta, 10 a sexta, considerando 10 a sexta, tá? Eu vou produzir dessa produção, dessa fermentação ótima aqui, ó, eu vou produzir 0,01% de produto do meu organismo alvo, correto? Bom, vamos pensar o seguinte, considerando 1 hectare, e eu considero a aplicação em 1 metro, o volume de 1 metro, eu vou ter, nesse produto aqui, eu vou ter, quando eu aplico nessa condição, de novo, não. Tá. Eu vou colocar 1.000 unidades formadoras de colônia por 1 centímetro cúbico, tá? 1 centímetro cúbico, um quadradinho, um cubinho de 1 centímetro de lado. Se eu produzir 10 a 8, eu vou colocar 10 unidades formadoras de colônia por centímetro cúbico, se eu considerar 1 metro de dossel em 1 hectare. Então, esse aqui eu coloco por centímetro cúbico, 10 unidades formadoras de colônia por centímetro cúbico, quando eu caio a minha qualidade do meu produto. E quando eu aplico aquele produto, produzido com má qualidade, eu vou jogar 0,1, ou seja, eu vou ter 1 unidade formadora de colônia por 10 cubozinhos desse daqui, ó. Correto? Aqui é o meu funguinho. Isso tudo aqui, ó, são bactérias. São aquelas bactérias, provavelmente aquelas que o professor Valicente mostrou, que o Dr. Valicente mostrou aqui para nós. Correto?
Bom, os cuidados durante a aplicação, esses cuidados são imprescindíveis. Então, local de acondicionamento é pré-aplicação. Esse produto jamais deve ficar exposto ao sol. Tá? Exposição ao sol de jeito nenhum. A qualidade da água de aplicação tem que ser excelente. A aplicação em mistura é complicado, tá? Porque esse bicho, dependendo do pH do meio, dependendo do micro-organismo, você pode matar a metade desses bichos, que vai prejudicar o teu controle. Ok? pH da cauda. Mistura de biológico com químico, que a gente acabou de falar. Tem alguns produtos que descem produtividade, vai matar o seu organismo antes de que ele atinja o alvo. O período de resistência da cauda no pulverizador. Então, colocou a cauda, tem que aplicar. Né? Umidade, vento e horário de aplicação. Então, as condições, o mínimo de vento possível, a partir das 4 horas, quando a temperatura começa a cair e a quantidade de raios UV tem reduzido. Então, até a tardezinha. Porque, por exemplo, pensando em um fungo, ele vai demorar em torno de 18 a 24 horas para germinar. Então, ele tem que ter umidade. Sem umidade, ele não vai germinar. E quando a gente coloca uma quantidade menor de micro-organismos, tem uma qualidade baixa, a chance de sucesso vai ser menor. O sucesso de controle. E os desafios que nós temos. Né? Então, a gente vai ter que aplicar produto para proteger as raízes, inicialmente. É claro que as outras variáveis nós temos que levar em consideração. Qualidade de semente, plantabilidade, etc. Resistência do material. Mas se a gente consegue proteger raiz inicialmente e faz as aplicações sucessivas, nós vamos ter raiz em profundidade, né? E vamos deixar de ver a expectativa. É claro que isso é um desafio enorme. Você não vai fazer isso de um dia para o outro. Né? A expectativa aqui de 80 a 100 sacas por hectare de soja, pensando em soja, e 500 arrobas no algodão, pensando em algodão, sair do mito e virar uma realidade. Né? Que é possível, tá? Usando biológico, reduzindo, é possível. Existem produtores alguns produtores plantam 20 mil hectares, fazem 20 mil hectares de agricultura orgânica. Isso é possível. Se eles fazem, por que não nós? Né? Tá aí. Espero que tenha colocado um monte de minhoquinha na cabeça de vocês e que é possível a gente substituir. Eu não diria 100% a curto prazo, mas a longo prazo. Herbicida ainda é um paradoxo, porém, inseticida e fungicida, eu diria para vocês que é possível, certeza, reduzir em 100%, tirar o químico e colocar o biológico. Tá? Provavelmente tem pessoas que não acreditam. Esses não conseguirão de jeito nenhum. Mas se é que é possível, eu acredito nisso. Eu particularmente acredito. Então, é isso a mensagem que eu queria deixar para vocês e agradeço a atenção. Obrigado, Marcos. Boa tarde a todos. Então, eu sou o Andrei Costa Beber, produtor aqui em Nova Mutum. E na safra de 2015, em decorrência de um veranico, apareceu muitas manchas, nematóide, e aí começou a aparecer essa história de multiplicar e aumentar a dosagem, e os biológicos, enfim. Esse aqui é o próximo? Isso. Então é o contrário. Para trás é para frente. Então foi iniciado nossa experiência lá, multiplicando e aplicando dosagens altas para nematóide galha, cisto que vinha pegando. Essa aqui é a unidade na fazenda hoje. Eu uso o sistema de ar
para assoprar ar dentro das caixas, um ar filtrado. O sistema, antes de colocar de iniciar a batida, é feita a desinfecção da caixa com iodo, tudo bem lavado. O meio de cultura eu compro, eu não faço em casa, tem pessoas que fazem. E é um meio de cultura esterilizado. No caso aqui, inoculante, bradyrhizóbio, usado sempre produtos comerciais, que são produtos que vêm de fábrica, isolados, puros, né, sem contaminação, que é o que vocês viram aí, tem que cuidar com contaminação. E após 48 horas sai o produto. Fiz vários testes de contagens, sempre deu muito boas contagens, 3 vezes 10 a 11ª, 12ª. Aí eu passo esse produto pronto nos containers e guardo numa câmara fria até ser usado. No momento do plantio, é feito um calda pronta num tanque de inox. E é feita uma calda para 200 hectares. Então eu faço amiloliquefáceos, faço subtilis, os inoculantes, no caso da soja, o bradyrhizóbio e o azospirilo. Faz uma calda para 200 hectares, passa para o micron e planta com esse produto no sulco. Questão de BT, eu nunca fiz. Tenho curiosidade, talvez, de começar. E tem dado resultado. O principal interesse é combater o nematóide. A gente tem bastante problema com o nematóide. Combater o nematóide com custo baixo, dosagens altas. E, que nem eu falei para o Leandro ontem, nós estamos numa guerra contra o nematóide. Então, quanto mais um exército mais forte eu colocar, eu acredito que eu vou vencer mais rápido isso aí. Aqui uma anodulação, uma soja com 20 dias ou menos. E aqui linhas que trabalhou a plantadeira com o bico entupido. O bico do micron. Aqui, ó. Aqui. Aqui era um nematóide que tinha, uma manchinha. Você vê as linhas no lado normais. E esse amarelecimento não é questão de controle do nematóide. Talvez lá na frente não tenha nematóide. Mas a inoculação foi muito mais forte. Aqui onde caiu o produto. E aqui essas plantas vieram a morrer, finalizar o ciclo mais cedo. Olha aí. Aqui o volume da planta, né, de folhas, aquela linha que tem o produto e sem nada. Então, a gente começou acreditando que viesse a dar resultado. E temos que acreditar. Mas não é só isso que vai resolver o meu problema. A braquiária, a crotalária, ela não pode sair do sistema. O milho com braquiária, onde que tem as galhas. Não é só isso que resolve. É uma ferramenta que está aí disponível e fica barato. Beleza, é isso aí, encerramos. Obrigado, Leandro. Agradecer aqui o Andrei, que topou vir aqui, expor a experiência dele, né, que está no dia a dia da propriedade, ele que toca, faz junto com a família, né, faz de tudo, representa, acho que bem direto o produtor que vivencia a lavoura, e é o sentimento que ele está tendo, é de que optou por os seus motivos e está dando alguns resultados. Andrei, obrigado. E outra coisa sobre a temperatura, acho que o professor, o pessoal aí vai poder responder.
Quando você faz essa multiplicação na caixa, essa temperatura passa facilmente em palestra sobre a questão de no máximo 30 graus de temperatura. Isso é armazenamento ou é na multiplicação? Essa questão da temperatura na hora da multiplicação, antes eu usava o sistema Venturi. O sistema Venturi ele aquece. É normal ele trabalhar com 48 graus, chega até 50. E eu mudei o sistema para bomba de ar. Então ela fica injetando ar ambiente para dentro da caixa. Então mesmo que a bactéria, ela naturalmente na multiplicação ela aquece, mas o ar está entrando de fora e está resfriando. Então vai ficar a temperatura ambiente. 28 graus, 29 graus, é isso que ele tem percebido. E a respeito da contagem, eu até hoje não achei um laboratório que faça para mim essa quantificação de contaminação. Tipo eu passar, eu multipliquei um subtilis. Quanto disso aqui que é subtilis? Eu até então não sei aonde que faz isso. Qual que é o processo? Eu ouvi falar que é via DNA, A ideia, então, é justamente ter provocado a discussão. É um produtor que está usando, na avaliação dele está tendo bons resultados. Aqui eu faço assim, a ideia é trazer o produtor que está usando e na avaliação tendo bons resultados. Não sei se o professor Valecente fazer comentário, o Marcos, porque essa é a provocação. Né? Tem produtores que estão no dia de lavoura tendo bons resultados. Ao mesmo tempo, temos um choque que, teoricamente, pelo processo industrial, teria limitações. Mas a questão é, por que está tendo bons resultados na avaliação do produtor? Então, vocês querem fazer um comentário? Porque a realidade é que o produtor, em algum momento, está tendo bons resultados na avaliação dele. Não, a única coisa que eu acho, que eu sugiro, é que você tem que ter um marcador, por exemplo. Se você vai fazer multiplicação de bacilos thuringienses do BT, ele forma aquele cristal. Esse cristal você vê em microscopia de contraste de fase, microscópio. Tá? Tem uma lente especial, um filtro, mas você vê. Se você não vê, você está multiplicando errado. No caso do bacillus subtilis, ele não forma cristal. E visualmente no microscópio, você não consegue diferenciar subtilis de cereus, de antraces e de outros. Aí é perigoso, você tem que ir para a parte molecular, não tem outra saída. Para as empresas que multiplicam o bacillus subtilis, elas isolaram isso usando técnicas moleculares, porque pela microscopia você não tem um marcador. Então, o que eu sugiro é que para cada tipo de organismo vocês tenham um marcador e tenham o acesso de como poder identificar, para que você tenha certeza que está fazendo a coisa certa e limpinha ali, esterilizada. Perguntas aonde? Alô, quem vai fazer perguntas? Aqui, o Carlito. Então, em relação a... Assim, eu não critico esse tipo de fermentação desde que seja o início. Quando a gente começou a fazer o avião, quando o Santos Dumont fez o avião, como é que era o avião? Como é que era o protótipo? Vocês têm coragem de andar naquele negócio lá? Mas desde que esse seja o início de tudo. Daí você investe e faça biofábrica de verdade para produzir produto de qualidade. Quem não tem o conhecimento vai investir naquele tipo de negócio. Mas quem tem o conhecimento, que sabe que isso é prejudicial, por que não? Eu fiz uma conta bem tranquila aqui. O investimento de R$1 milhão, se você produz 50 mil litros de produto em 3 anos, o litro do produto vai ficar em torno de R$20. Com uma biofábrica pequena na fazenda, pagando um microbiologista e pagando um técnico. Não, 50 mil litros em 3 anos, você multiplicando. Pois é, você vai produzir mais. Então, o custo do produto, você investindo R$1 milhão para um investimento de R$1 milhão, você produzindo 50 mil litros, que é pouco, você vai pagar 20 mil litros. Quanto que a gente investe de produtos em uma fazenda de 1.000 hectares? Né? É alguma coisa para se pensar. Então, a partir do momento que tem o conhecimento, aí sim, aí você tem que criticar o protótipo. Né? Eu acho que essa é a mensagem. Não criticar
100%. Não, eu não quero isso. Mas pensa no aviãozinho lá do Santos Dumont. Quem tem coragem de andar nele hoje? Né? Mesma coisa. Obrigado, Marcos. Carlito. Não, tudo certo. Eu ia perguntar exatamente isso, porque o Marcos aí, com certeza, deve ter começado de uma forma mais artesanal e hoje acho que imagino que vocês estejam numa fase maior, né, Marcos? Sim, foi isso que aconteceu. Exatamente. Alguém mais? Eu queria fazer uma pergunta, não é para o Andrei veio aqui para provocar nós todos. Como explicar, ele veio para provocar aquele produtor que está na ponta, né? Como explicar o que está acontecendo? Ele é um produtor que vivencia lavoura, tem suas ânsias, seus desejos, seus gargalos. Como explicar que os produtores estão usando produtos de uma fabricação, multiplicação on-farm, que tem as suas limitações, e é muito frequente a resposta que os produtores estão tendo resultados positivos. Como explicar isso? O que pode estar acontecendo? Né? Como que a ciência poderia, quem tem uma formação mais específica, podia explicar? Ou é uma questão de até metodologia de avaliação? Como que vocês poderiam interpretar tudo isso? Porque é muito comum no Mato Grosso, hoje, as pessoas fazerem on-farm e estarem muito satisfeitos. Então, como que fica essa interpretação? No meu caso, por exemplo, você pega um BT. Eu falei que ele não mata lagarta grande. Isso é no mundo inteiro. Qualquer experimento com bacilos, a lagarta morre minúscula, inclusive com planta transgênica. Eu já recebi vários filmes do cara me mostrando lagarta morrendo bem grande. Está matando, mas não é BT. Então ele pode estar tendo o que ele pensa que é economia, o que ele julga ser o controle, que é um controle, mas você não tem uniformidade, você não sabe o que está matando. Vai matar, vai ter menos dano, tudo mais. Eu também não recrimino, eu acho que cada um tem que se virar do jeito que pode. Agora, eu acho que a pessoa tem que tomar cuidado, né? Tipo assim, se você pode ter um laboratório com uma autoclave que custa R$8.000, uma capela de fluxo que custa 8.000, isso não é nada para vocês. E você vai ter um ambiente mais higiênico, mais limpo. Dentro de laboratório, por exemplo, eu tenho vários estudantes. O pessoal não gosta de lavar a mão. Você tem que ficar brigando para lavar a mão, porque senão você pode contaminar a amostra. Agora, isso é o futuro, porque quando a gente tem um tubo com a bactéria, um Bradyrhizobia, qualquer coisa que funciona e está contaminado, aí você tem problema. Dentro do laboratório, com toda a asepsia, com toda a limpeza. Você tem que fazer várias placas, olhar placa por colônia. Então, o que a gente faz muito é pesquisa. Então, você vai pelo lado da limpeza da parte estéril e da parte limpa. Agora, eu não sei, eu não trabalho com Bradyrhizobia ou com Bacillus subtilis ou com outros organismos. Mas você tem que ter um padrão de limpeza e asepsia para você poder avaliar. Agora, eu já vi também pessoas que fazem BT caseiro, BT, não o resto, e manda para determinado lugar e a pessoa não tem um microscópio de contraste e faz e emite o laudo. Como que você emite o laudo sem ver nada? Você não vê, você olha no microscópio, ele não te dá aquela nitidez daquela foto. Então tem coisas assim que a gente fica meio com um pé aqui, outro pé lá em Cuiabá. Eu sou mineiro, eu morro de medo. Eu tenho que ter segurança de tudo aquilo que eu estou fazendo, e para isso eu faço experimento. Isso é aquela velha história, né? Quem toma 10 remédios para alergia fala que tal funcionou. Ele não tem paciência de tomar um. É a mesma coisa. Então eu faço tudo com experimento. Eu sou muito medroso, eu sou muito inseguro. Para eu passar uma cepa dessa para uma empresa, eu faço, refaço e refaço até eu ter certeza. Eu tenho muito medo de ter tido alguma coisa no laboratório, algum problema. Eu também estou igualzinho o Marcos, eu não critico, cada um faz o que acha que tem que ser feito, mas tem que se tomar cuidado, muito cuidado, tá? Porque os sintomas, a temperatura, você pode ter um controle, mas quem te diz que é aquilo que você está produzindo que está matando? A gente não vê a resposta disso quando você faz uma análise molecular, né? Pessoal, mais alguém quer participar? Pedrão? Professor Dr. Valicente, para um produtor ter uma asepsia de qualidade
e de um custo razoável, né? Quanto que o senhor acha que o produtor ia gastar para fazer isso? Eu acho que depende da quantidade de reator que você vai ter, mas você vai ter que ter laboratório. Você tem como simplificar, colocar aquela tinta lavável, um chão de epóxi que é mais caro, mas resiste a tudo, autoclave, uma capela de fluxo, né? E aí depende dos reatores. Aí você pode conversar com o pessoal, você tem várias indústrias e vários tamanhos. Mas é aquilo que eu falei, se você tiver, como o Instituto Mato Grossense de Algodão tem 2 reatores de, acho que 6 mil litros, eles fazem 5 mil litros úteis, parece. Não, é 10 mil, 5 mil, 6 mil. Eles fazem 5 mil, você perde 1.000 para espuma. Aí depende, então você vai ter 10 mil litros por semana, se você conseguir injetar mais oxigênio ali. E aí você tem 10 mil hectares por semana. Aí se você tem, por exemplo, 6 reatores de 10 mil, você vai ter, multiplica muito mais, mas você vai ter o custo do reator. Quanto vocês pagaram num reator desses de vocês? Eu não acho que foi porque quando eu vi, estava 120 mil. Depende do reator, né? Pessoal, Peraí, só um minutinho. Você pode pegar, se o senhor precisar, eu tenho várias empresas, não ganho nada, sei que eu vou nas indústrias, vejo, tem gente que está tentando fazer reator mais adaptado, porque quando você compra um reator para pesquisa, o cara coloca injeção de carbono, nitrogênio, esse não, você coloca só o pH, injeção de ácido, para poder baixar o pH no final, no caso do BT, e estabilizar a reação. Então tem coisa que está saindo mais em conta. Tá? Tem empresas que têm feito isso, a gente pode repassar isso tranquilamente. Tá? Mas aí, se o senhor tiver 2 reatores, o senhor vai ter uma produção muito grande. Tá? E não sai tão caro assim. Às vezes os produtores imaginam que isso é um custo, é um investimento. E você vai empregar pessoas. Isso não fica caro. Aquela conta básica que eu fiz é mais ou menos o que é. E quanto mais produz, mais barato vai ficando. Porque o investimento fixo é um valor e daí vem a mão de obra. Uma outra coisa é que quanto mais produto se fabrica, mais barato vai ficando, menor é o custo. E normalmente o pessoal fala, não, é um custo. Custo é você produzir lembra daquele resultado inicial? Aquilo lá é um custo, porque ele não vai... Eu não sei como é que aquilo consegue ter efeito. Provavelmente que a microbiota do solo é tão ruim que provavelmente serve de aporte para algum micro-organismo, alimento para algum micro-organismo que esteja presente, que dá um efeito visual e às vezes dá um certo efeito. Mas custo é você produzir produto de má qualidade. Só para completar aqui, o meio de cultura, o que a gente faz na Embrapa, é reduzir ao mínimo. Por que o senhor acha que o pessoal adotou essa biofábrica, mas é fermentação sólida, na África? Porque o custo por dose, por hectare, sai em torno de 70 centavos a R$1. Então o senhor tem a compensação, o senhor vai gastar, sei lá, um tanto X com um reator hermeticamente fechado, todo automatizado, mas tem um treinamento, tem tudo, mas o meio de cultura a gente desenvolve para ser o mais barato possível. Não é um meio caro, entendeu? Então isso aí compensa. Como o senhor viu, a gente tem essas biofábricas na África, isso aí lá sai 30, 40 centavos de real, não é de dólar não. Para aquele tipo de sistema de produção, que é o que a gente faz lá no estado do Ceará todinho, com a ajuda da Secretaria de Agricultura. Só que o senhor vai ser líquido, a área é maior, é mais extensa, mas é barato. obrigado. Mais uma pergunta, pessoal? Eu como profissional da área técnica, agronomia, não sou da área da microbiologia, nem da parte de insetos e nematologia, mas estamos tentando integrar as áreas. E como muito contato com o produtor, a intenção desse painel foi provocar a todos, né? E a minha pergunta não é para ser respondida aqui, né? Como o produtor, por exemplo, muitas vezes ele está fazendo a maneira dele com seus riscos, inclusive contaminantes por risco da saúde humana, mas está tendo resultados agronômicos, né? O produtor ele é muito sensível para a parte também do bolso e também
no caso do Andrei, é um produtor e outros, né, que vivenciam a lavoura no dia a dia. Isso, como pesquisa da Fundação Mato Grosso, me provoca. Né? Então, nós estamos numa provocação. Né? A princípio, podemos ter qualidades variáveis, a Lúcia comentou isso, deixou muito claro, mas os produtores, na maneira de enxergar deles, estão tendo resultados. O que está acontecendo? Como avaliar isso? Então, nós vamos estudar, viu, Lúcia, Rosângela, toda a equipe, em algum momento acompanhar nas lavouras, os comerciais, de início ao final, para entender como está acontecendo os processos, porque é um trabalho, uma pesquisa, que na nível protocolar tradicional, nem sempre nós conseguimos avaliar. Então, a intenção aqui foi provocar, inclusive a nós, a pesquisa, né, de como acompanhar melhor isso e formar uma opinião. Agora, Andrei, você que é um produtor, que vivencia a lavoura, você está vendo os benefícios aonde? No custo, na produção, na sanidade, na tua forma de avaliar? Só um resuminho, por que o produtor está insistindo nisso, se existem riscos? Por que você está insistindo, continuando? Se existem riscos, quais são os benefícios que você está tendo? Só para encerrar. Então, o produtor, normalmente, ele vai trabalhando até sem muito conhecimento. Os riscos existem, mas a gente nem sempre sabe quantificar. E a guerra está travada contra o nematóide, temos que ganhar, né? Obrigado, Andrei. Pessoal, uma salva de palmas. Boa tarde, pessoal. Vou me apresentar, o Lucas já introduziu, eu sou o gerente de negócio da linha Optimis. É bem interessante a introdução do nosso colega aqui. Vou mostrar um pouquinho sobre tecnologia que estão embarcados nos equipamentos. Vou falar um pouco da iniciativa que a Jacto tem sobre conectividade, que nós estamos trabalhando um bom tempo com esse assunto também. Então eu vou passar aqui um pouquinho para vocês. Toda vez que a gente vai nesses eventos grandes, é uma boa oportunidade de ter contato com vocês de campo. E a gente sente essa necessidade de estar mais próximo, porque a maioria das soluções abordadas anteriormente, a Jato tem numa plataforma que a gente chama Optimis. Então, o que é a Optimis? A Optimis é uma marca que é dentro do Grupo Jato, especializada em agricultura de precisão, ou seja, em soluções para agricultura de precisão. E ela hoje não é tão conhecida assim, então há a necessidade da gente levar isso mais a campo. Então, isso é um dos motivos da gente estar aqui também. Falando um pouquinho de Optimis, aí, uma introdução bem rápida, hoje nós temos toda a parte de pilotos automáticos, nós temos desde para as automotrizes da Jacto, nós temos um desenvolvimento próprio, nós temos parceria com a Trimble, mas hoje em dia nós desenvolvemos o nosso próprio GPS. Então, hoje nas linhas automotrizes, os GPS que saem nas automotrizes é o Omni 700, é uma tecnologia Jacto. Então, hoje nós temos um grupo de desenvolvimento de agricultura de precisão dentro da Jacto. Uma outra grande área que está dentro desse grupo é a parte de gestão à vista. Então, onde a gente vai falar um pouquinho para vocês de telemetria, quais os benefícios os agricultores estão conseguindo com o uso dessa ferramenta, e como que a gente enxerga a solução de conectividade do campo. Então, nós estamos fazendo isso já em algumas fazendas grandes e nós temos alguns, vamos dizer, cenários de futuro para conectividade no campo. Temos a mesma linha de pensamento se a gente for esperar o governo agir de alguma maneira com investimentos dentro da linha de telecomunicações. A gente não vê isso a curto prazo, não é uma prioridade para o governo. Então, quando vocês escutam qualquer coisa que vai chegar a conectividade, etc., entendam centros urbanos, não é no campo. Então, a gente tem uma visão, a gente acompanha bastante isso. Então, é um gargalo que, se nós, como iniciativa privada, não conseguir resolver, não entendemos que o governo, por si só, consiga também. Ok? E o último tema, nós estamos com uma área de serviço, é o Optimis Service, que nós até demonstramos aqui, está em dia de campo da Fundação, onde a gente está estendendo o serviço Jacto. Então, todos os equipamentos que são fora de garantia, nós temos pessoal capacitado pela fábrica para ir 12 computadores embarcados nesse equipamento. O que é um computador? Um computador é tudo elemento eletrônico que tem um microprocessador lá, ou seja, ele está processando algum tipo de informação. Então, hoje, no Uniport, por que eu falo isso?
quando vocês falam agricultura de 10 anos atrás, não precisa ir muito longe, não. Então, o controle era manual, desligava as seções na mão, era tudo muito simples. Então, hoje em dia, a tecnologia vem e a velocidade que ela chega é muito rápida. Hoje, nós temos funções na máquina, que é, por exemplo, o repetidor de operações, que ele grava todo o trajetório de latitude e longitude dessa máquina e as alturas de barra e o perfil de velocidade que o agricultor fez na máquina. Num segundo momento, simplesmente ele clica um play, que ele vai repetir todas as operações que o primeiro operador gravou. A operação a 10 km por hora e a segunda eu quero repetir até a 20, ele consegue ainda repetir as mesmas funções. Isso tudo são tecnologias que estão embarcadas dentro de um equipamento desse. Tá? Só para vocês entenderem o quanto de tecnologia os equipamentos já têm embarcados. Aqui alguns outros exemplos de controladores de seção e mapas de precisão. Na verdade, os controladores, para que se espera para esse tipo de operação? A gente também espera que exista uma certa mudança no nível da mão de obra. Tendo essa visão, o que a empresa como um todo acabou fazendo? Nós temos hoje a FATEC, Sunji Nishimura, que ela hoje forma técnicos agrícolas, especialistas em agricultura de precisão, e o curso mais novo lá é de Big Data. Então, esse pessoal ele sai com essa visão dessas tecnologias embarcadas. Por que isso? É justamente vendo o déficit que a gente tem realmente de mão de obra no campo. Então, a gente se sentiu obrigado a preparar essa mão de obra para enfrentar todos esses desafios que vêm para frente. Então, autônomos, vocês acreditam que vai existir? Nós acreditamos. Qual que é o tempo para isso? Eu acho que na agricultura, uns 10 anos ainda. Nós vamos vencer isso primeiro nos veículos de rua, e o desafio é o mesmo. Hoje o veículo seu já não anda autônomo na fazenda? Anda. O que nós não resolvemos ainda? Segurança. Então, hoje, tanto por política e uma criança cruzar um veículo desse e processo de poder falhar um sensor, é muito crítico. Então, isso existe uma discussão muito ética ainda antes de lançar um equipamento desse tipo. Por isso que eu entendo que é 10 anos. Se fosse só pelo âmbito da tecnologia, eu acreditaria que isso aí seria muito mais rápido. E, por último, assunto de drones. Como que está isso? Nossa visão de drones no campo. Nós entendemos que hoje é 100%, não tenho dúvida de falar isso, 100% consolidado o uso de drone para sensoriamento remoto. Então, voar com drone no campo, identificar alguma falha, usar sensores NDVI, câmera RGB, câmera térmica, eu acho que isso já é uma realidade, está aí no campo. Se extrai valor disso ou não, é o desafio que está no momento. E isso para virar para pulverização, que é a pergunta, a provocação do Lucas nesse sentido. Como vocês estão vendo pulverização com drone? Qual que seria a próxima onda na nossa visão? Primeiro, ela ser aplicações localizadas. A gente vai no exterior, vai na Europa, nos Estados Unidos, é muito comum pegar a reboleira e fazer a aplicação localizada com drone. Isso já existe, tem equipamentos da Yammer, que são os helicópteros autônomos, eles fazem isso. Eu acho que isso daí seria uma segunda onda que a gente fala. Então, o segundo step seria relacionado à aplicação localizada para culturas de grande valor agregado. E, por último, está a drone para aplicação. Então, para áreas de cereais, vamos fazer bem direto, a gente não acredita que tem uma aplicação em grande escala desse uso da tecnologia. Aí você fala assim, mas isso é um acho. Aí eu fui buscar algumas universidades no exterior, e aí eu achei esse quadro aqui, esse quadro efetivo que mostra isso. O azul claro aí nesse diagrama está mostrando quanto que o avanço do drone para mapeamento. Então vocês vão ver que é muito grande. E para pulverização, vocês vão ver que é coisa de 5 a 10% do mercado. Isso para quando? Qual que é o horizonte de tempo? Nesse gráfico, o horizonte de tempo é para 2050. Então, eu particularmente acredito muito nessa visão. Culturas extensivas, eu acho que isso ainda vai demorar um pouco para acontecer. Ok? Eu encerro por aqui. É o meu contato, e aí depois a gente volta para as perguntas. Certo, Lucas? Obrigado, pessoal.
Cristiano, obrigado. Boa tarde, para quem eu não falei. Bom, meu nome é Denis, eu trabalho no CIAG. Essa é a... Deixa eu ver qual que é o laser aqui. CIAG, que é a abreviação aqui do Centro de Inovação no Agronegócio. Qual que passa aqui? Isso para baixo, né? E então, junto com o Cristiano, com a Jato Agrícola, hoje existe o Grupo Jato, e o CIAG está dentro do Grupo Jato. Então, a gente fala que a gente é igual, mas é separado, ou é junto e separado, né? Mas então, a gente está aqui dentro do Grupo Jato, e um dos mantenedores, vamos chamar assim, do CIAG, que eu esqueci de falar, que é um centro de pesquisa, na verdade, é uma instituição sem fins lucrativos. Então, a gente, como a fundação aqui também, a gente não tem produto. A gente faz pesquisa, a gente faz parcerias e a gente entrega resultado, que eu vou mostrar algumas coisas bem rápidas aqui para vocês. Então, um dos nossos mantenedores é, além do Grupo Jato, a Fundação Nishimura também, que faz parte do grupo. O Lucas, da mesma forma, passou 2 perguntas para mim, então talvez eu gaste menos tempo até do que os 2 anteriores. Uma das perguntas é essa daqui. O que a inteligência artificial a inteligência artificial promoverá insights para o manejo das culturas e como? Eu vou começar com uma provocação aqui. Eu talvez devia ter colocado o time aqui do Mato Grosso, mas eu tive medo de errar, então eu coloquei os paulistas aqui, que a gente é de São Paulo. Eu não sei se tem gente que, com certeza tem aqui, mas pessoas que vão para campo e fazem inspeção no campo. O que acontece se seu time ganha ou perde no dia seguinte? Sei lá, ele perdeu no domingo e na segunda-feira você vai fazer a inspeção. Você vai feliz, você vai triste? É lógico, depende se ganhou ou perdeu, né? Mas o que a gente tem visto, o que a gente tem experimentado é que muitas vezes existe um viés humano várias vezes que as pessoas vão para campo. Depende muito do ânimo da pessoa, depende muito do tempo, depende muito da luz, que ela está vendo uma folha, por exemplo, se ela está com mosca ou sem mosca, se é ferrugem, se não é. Então, para abordar esse tema de inteligência artificial, eu vou começar dessa forma aqui. Então, a dificuldade, o viés que nós humanos temos de enxergar muitas coisas. Eu estava vendo a apresentação anterior eu não lembro do nome do colega, que estava falando um pouco da dificuldade ou do erro que muitas vezes a gente tem ao olhar um microscópio. Como é que a gente conta um nematóide quando você olha uma lâmina de nematóide? Não é fácil, não é fácil. Então, vamos mantendo essas perguntas em mente, a gente erra muito, Está aqui uma imagem, então, de um pragueiro. Será que o pragueiro ele mantém o mesmo rigor o tempo todo que ele está fazendo a inspeção? Estou vendo alguns chacoalhar de cabeça aqui. Com certeza, no começo do dia, ele é muito mais rigoroso, ele faz muito mais correto, e chega no final do dia, tá um sol desse, ele vai começar a passar um monte de coisa. Né? E não só isso, um pragueiro, mas quando a gente tem vários pragueiros fazendo, cada um também está num ânimo, cada um está numa condição, e tudo isso, de novo, eu vou voltar, tem o viés humano nessa avaliação. Como é que a gente avalia tudo isso, né? Vamos lá. Aqui está uma foto que vocês conhecem muito mais que eu. Aliás, eu não sou agrônomo, eu não sou da área agrícola, eu sou engenheiro mecânico, tá? Mas aqui a gente está vendo raízes, certo? A gente está vendo raízes e se vocês, especialistas, olharem aqui, eu não consigo olhar, tá? Mas aqui tem nematóide. E eu não vou me arriscar a falar o tipo de nematóide que está aqui. Mas tem nematóide aqui. E aqui tem pessoa que avalia essa raiz aqui e dá nota para essas raízes aqui. E fala se ela está um nível nesse caso aqui, de nível 1 até nível 5. Eu não consigo avaliar. Eu não consigo. E provavelmente se eu avaliar um dia, no outro dia eu vou errar. Então, o que tem aqui? Deixa eu ver se vai funcionar. Ah, funcionou. Aqui, alguém deu uma nota 1, deu nota 2 para essa, deu nota 3 para aquelas duas ali, e deu nota 4 para aquela, e deu nota 5 para essas outras 3. Será que se a pessoa passar isso para alguém, ou ela mesma no outro dia for refazer essa análise aqui, ela vai dar a mesma nota? Eu não sei. Eu tenho medo de falar que provavelmente não. Eu com certeza ia dar diferente, tá?
outro exemplo aqui. Aqui já é um negócio que o SIAG desenvolveu, tá? Vocês devem conhecer isso daqui. Isso aqui, uma folha foi fazer uma avaliação da pulverização aqui, da cobertura, e foi aplicado um traçante aqui, fluorescente, né? São 2 exemplos aqui. E olha a pergunta aqui em cima. Qual que é o padrão de pulverização desejado? A gente tem a Horsch falando, a Jato falando da pulverização aqui. Qual que é o padrão correto? Depende do produto que está aplicando, tem adjuvante, não tem, se o tamanho da gota está correto ou não está. Então são avaliações muito, vou dizer, subjetivas. A gente não pode falar absolutamente que se isso daqui é certo ou isso daqui é certo, ou esse é certo, esse é errado. Então, tudo isso que eu falei até agora, tem um humano olhando. Lembrando da pergunta, né, que foi o começo, inteligência artificial. Então, a gente está entendendo, o SIAG defende que inteligência artificial é tudo aquilo que o homem consegue fazer uma vez e dificilmente ele consegue repetir de novo, mas ele tem uma inteligência ali. E essa inteligência, ela tem que ser repassada para um programa de computador que seja, e essa inteligência ela vai rodar dentro de um celular. Nesse caso aqui, o celular, a gente desenvolveu um aplicativo, que não é o caso, que eu não vou mostrar, mas a gente desenvolveu um aplicativo que a gente consegue avaliar quanto de cobertura tem nessa área quadrada aqui, e nessa área quadrada aqui a gente consegue falar para o aplicativo. Aplicativo, esse aqui é o padrão que eu quero. Provavelmente, se ele ler essa foto aqui, ele vai falar que essa aplicação está ruim, provavelmente. Tá? E o que eu quero dizer com isso? Alguém avaliou, alguém ensinou alguma coisa para um aplicativo, e esse aplicativo da próxima vez ele faz sozinho. Se a gente levar isso para todos os exemplos que eu dei aqui para trás, a gente também desenvolveu um negócio aqui. A gente consegue colocar foto num programa e a gente consegue automaticamente avaliar essas raízes aqui. Tá? De novo, sem viés humano aí. Aí é um computador que vai estar executando. Da mesma forma que a gente podia pensar num pragueiro automático. Não é fácil, mas assim, isso a gente não pensou ainda, mas com certeza a gente consegue aliviar um pouco o serviço do nosso colega aqui. Então, voltando para a foto ali da avaliação, a gente entende então que inteligência artificial, sim, ela vai interferir no campo, no manejo do campo, dessa forma. Tudo aquilo que o homem consegue fazer e transferir para algum computador, a gente acredita que isso é inteligência artificial montada em cima de alguma coisa. Pode ser um celular, pode ser um sensor que... O Lucas tem aqui o PTRX, né, que é um sensor que se a gente colocar inteligência lá, a gente acredita que aquela inteligência é uma inteligência que a fundação desenvolveu, ela virou uma inteligência, a gente consegue transferir isso, ela virou artificial e isso está montado dentro de um sistema. Tá? Então a gente acredita sim que a inteligência artificial ela vai com certeza influenciar no dia a dia do campo. Bom, e resumidamente é isso que eu falo aqui e fecho esse assunto e vamos para outra pergunta. Então a utilização da inteligência artificial será cada vez mais utilizada, né? E como foi falado anteriormente aqui, também pelo Rafael, que eu gostei bastante, muito isso daqui, tomada de decisão, eu vou entrar um pouquinho nesse assunto, tudo isso aqui leva a uma decisão que o agricultor vai ter que tomar lá na frente. Será que o pragueiro contou direito? Será que a área de cobertura está correta? Será que o nível de infestação de nematóide é muito crítico ou pouco crítico? Tudo isso é para uma tomada de decisão, alguém que vai tomar essa decisão. Então a gente está falando que a inteligência artificial vai realmente auxiliar na tomada de decisão do agricultor. Eu vou entrar um pouquinho mais nesse assunto aqui na próxima pergunta. O que é necessário em sensores, infraestrutura, para rodar a inteligência artificial? A gente acredita que a inteligência artificial, ou essa parte de monitoramento, que foi basicamente tudo que eu falei até agora aqui, a gente tem que entender a realidade que está no campo primeiro. O homem tem que ir lá e tem que avaliar e tem que saber o que está acontecendo. A gente tem que entender que tipo de sensor que a gente pode utilizar para monitorar uma certa realidade que existe no campo. Esses sensores eles vão coletar dados, daqui para cá começa a inteligência artificial, que a gente coleta dados, a gente analisa aqui, a gente gera uma informação e a gente consegue gerar um conhecimento em cima da informação. A gente tem a inteligência artificial aqui que a gente pode embarcar isso em algum computador, em algum sensor, tudo isso para chegar aqui nesse ponto azul, que é o que o Rafael comentou anteriormente aqui, que é a tomada de decisão.
e essa tomada de decisão ela vai voltar para a realidade do campo e vai realimentar. E esse ciclo tem que acontecer para os sensores funcionarem, para a inteligência artificial funcionar. Então, tudo isso, a gente, de novo, acredita que os sensores vão ter que funcionar para isso realmente ter um efeito na realidade do campo. E eu não vou mencionar aqui, mas é um problema bastante conhecido para que tudo isso aconteça, que é a conectividade. Isso é uma palavra que, assim, eu estou supondo que todo esse ciclo aqui, eu dependo de comunicação entre esses sensores aqui, muitas vezes eu vou depender de infraestrutura para isso. Então, larga, e tem realmente milho, e tem erva daninha de novo. Esse tipo de coisa a gente está fazendo também lá no CIAG. Aqui vocês estão vendo mais fotos, aqui já é entre erva daninha e milho. A gente tem trabalhado nesse tipo de pesquisa, nesse tipo de tecnologia. E eu acredito que logo mais isso aqui vai ser uma realidade bem mais próxima do campo. Ainda eu acho que isso não está tão maduro, mas eu acredito que isso daqui, em algum tempo, vai estar aí disponível para todo mundo estar usando. É isso. Então, acho que meu tempo esgotou também. E eu não queria falar muito e deixar para as perguntas. Beleza, Lucas? Boa tarde. Sobrou pouca gente, né? Eu até entendo. O sol quente, né? De manhã, a turma lá no campo. Os que resistiram aí não foram muitos, né? Mas eu tenho certeza que gostaram, porque foi uma bela apresentação, né? Parabéns aí aos palestrantes, eu acho que bastante esclarecedor. E eu vi lá a pergunta, né, sobre tecnologia que está embarcada, né? Isso é uma preocupação que nós não precisamos ter, né, nós como agricultores, porque o que vai acontecer? As próprias empresas estão preocupadas com isso e estão trabalhando dia e noite, porque é uma concorrência entre eles mesmos, para trazerem e oferecerem cada vez mais tecnologias de ponta para o agricultor. Então, em máquinas, equipamentos, essa coisa toda, isso aí vai vir muita coisa, e está vindo, eles mostraram aqui coisas fantásticas que estão embarcadas. O desafio é a conectividade, o desafio é compartilhar dados, porque nós temos aí os nossos paradigmas, né? Nós como agricultor, na hora que fala compartilhar dado, leva um susto. Tem medo, né? Então, só que eu olhando para tudo, eu tive oportunidade o ano passado, ano retrasado, a gente vem acompanhando, acho que todo mundo está acompanhando muito de perto esses assuntos relacionados à revolução digital, né? E a revolução que está chegando para a agricultura, né? Que é a revolução digital na agricultura. Como é que isso vai nos impactar? Quando a gente olha para a máquina, a gente está vendo acontecer e está fantástico. Mas tem oportunidades gigantes. Para mim, a grande competitividade da agricultura, nós até agora viemos de um jeito, daqui para frente o que vai definir a competitividade é como é que a gente pega esses dados todos, transforma ele em informação e retorna para que isso aconteça do jeito que tem que acontecer e que é preconizado pela pesquisa. Porque nós, como agricultores, cometemos um monte de erros naturais. Você tem o conhecimento, mas para fazer acontecer lá na prática, todo mundo que está aqui sabe a dificuldade de fazer isso acontecer. Né? Então, esses são desafios, mas a oportunidade é tão proporcional quanto aos desafios. Então, conectividade, eles falaram, né, já sobre a questão da conectividade. Então, tem muito desafio. Eu faria uma primeira pergunta, que é, você na Alemanha, né, a empresa é alemã, a Jato, né, aí anda bastante, viaja bastante, está sempre aí procurando informação. Como é que está isso nos outros países que são os nossos concorrentes? Está andando mais rápido, né? Não só na questão da tecnologia embarcada, porque essa está nas máquinas, acaba, né? Mas a aceitação do agricultor e a utilização do agricultor, até mesmo por causa da conectividade. Como é que está isso nos outros países? Posso começar. O que eu tenho visto é que existe uma dificuldade muito semelhante, né? É difícil falar no geral, mas o que eu tenho visto é uma dificuldade muito semelhante. O que muda é que a maioria dos lugares são estruturas muito menores, né?
quando a gente fala de fazendas e grandes extensões, a gente está falando de Brasil, de Ucrânia, de Rússia. Você vai para a Alemanha, você vai para a própria República Tcheca. É muito mais simples você fazer um programa de conectividade se você tem talhões pequenos, várias sedes. São 3.300 hectares, mas são 5 sedes. Nós estamos falando de 15 mil hectares numa sede só. Então, eu vejo que ainda está muito atrasado, sim, mas eles estão também com a mesma preocupação. Então, eu acredito em algo bem próximo a nível mundial, né? Mas ainda está bem defasado, tanto como aqui. Minha visão um pouquinho de Europa. Brasil, hoje nós temos... Na Europa é muito comum ter o que nós chamamos chip M2M. O que é isso? Lá já é comum ter multi-operadoras de celular no mesmo chip. No Brasil, por questões legais ainda, a gente está discutindo, vendo como isso é possível ser feito. Está difícil de introduzir isso no mercado. Então, isso é uma facilidade que os europeus já têm. Ele coloca, se tiver uma torre TIM lá perto dele vai funcionar, se é uma torre Vivo vai funcionar. E hoje ainda no Brasil estamos brigando muito por isso. Os Estados Unidos, na parte de conectividade, eles estão bem mais avançados que a gente. Hoje nós estamos falando com os dados da Anatel, 40% de cobertura de celular efetiva no campo aqui. Nos Estados Unidos, esse número já é em torno de 80% a 85%. Então, se vocês pegarem um mapa, isso vocês conseguem buscar na internet, mapa de conexão Brasil, mapa de conexão Estados Unidos. Vocês vão ver que a malha de cobertura nos Estados Unidos é bem maior que a nossa. Então, de novo, aquele assunto, se nós formos esperar o governo ter uma iniciativa para fortalecer, eu particularmente não acredito nessa visão. Acho que a iniciativa privada vai ter que assumir a frente disso para prover as informações que vocês precisam em campo. Eu concordo muito com o que o Rafael comentou. Eu acho que hoje em dia a iniciativa privada vai ter que ter um papel fundamental nisso. Uma vez eu ouvi alguém dizer que o que acontece hoje em dia é que antigamente o agricultor tinha que abrir trincheira e desmatar. Hoje ele vai ter que levantar poste e colocar antena. Eu acho que essa é a realidade da comunicação aqui. A gente, em vez de abrir estrada, que é necessário também, né, como você comentou, mas acho que hoje o agricultor vai ter que botar antena na fazenda para conseguir funcionar. Aquela hora eu falei, eles responderam quase tudo, né? Eu fiquei aqui olhando as perguntas, está praticamente esgotado, mas eu depois vou passar para vocês. Uma última questão eu queria até colocar como oportunidades, né? A gente tem oportunidade demais, né? Nessa questão de máquinas mesmo, né? Você estava comentando da utilização e até dificuldades e ao mesmo tempo um monte de oportunidades. Mas vocês imaginam um pulverizador, né, com uma estação que meça o clima e já faz previsão, porque já tem startup fazendo previsão dos próximas 2, 3 horas, e que faça a regulagem do bico, da vazão, tudo automático, né? Você imagina as possibilidades. O pulverizador sai pulverizando e que ele tem estação meteorológica que fala a melhor condição para aplicar, que é o que nós sabemos, mas que muitas vezes lá na operação não acontece. Já pensou isso tudo acontecendo automático? Isso não está longe. Isso não, está muito próximo até, né? Eu acho que está muito próximo, então alguns gargalos vão ser vencidos muito rapidamente. Por isso que nós precisamos mexer nessa infraestrutura nossa, nós precisamos de conectividade, né? É um desafio que o pessoal, às vezes, o biológico realmente é uma grande oportunidade. Eu vi que o público estava bem empolgado com o biológico. Olha, eu estou mais empolgado com conectividade. Eu estou levantando postes lá, já levantei todas as torres, eu estou com a empresa inteira já, né, com torres, com rádios, fazendo telemetria de tudo, dos 60 mil hectares, e estou desesperado porque eu estou atrasado. Então eu faço um alerta, né, o pessoal que foi embora, depois fala para eles, olha, a revolução para sair do patamar de produtividade nós estamos, para aumentar 10, 20, 30 sacos, está no uso dessas tecnologias que estão vindo. E que está muito relacionado a nós compartilharmos dados, porque não é só o que faz dentro da minha propriedade que vai resolver o problema, é esses dados indo para a nuvem,
e na nuvem compartilhar o dado com um monte de outras fazendas que põem lá, e de lá volta a informação e volta, às vezes, até automatizado já o processo. Então, eu coloco à disposição agora para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta para os palestrantes? Sim, não, parece que foi bem esclarecedora, né? Mas então eu aproveito agora. Eu, como presidente do Conselho Curador da Fundação Mato Grosso, estou muito contente de estar aqui. É uma oportunidade do Conselho vir de perto, né? Hoje tinha outros conselheiros que estavam aqui, hoje também passaram, para constatar esse belo trabalho que a Fundação Mato Grosso faz. Vou aproveitar vocês aqui na plateia também. Vocês têm alguma consideração? Porque daí eu faço o encerramento. Alguma consideração? Quer alguma consideração? Por favor. Tá. Aí depois eu vou encerrar. Vou falar em pé, vai ficar mais fácil. É mais fácil você ensinar o seu funcionário do que achar que ele já sabe. Tá? Era só essa consideração que eu queria fazer. Obrigado. Ele tem umas frases. Aquela outra frase eu já gravei. Eu vou usar. Essas tiradas ajudam a gente. E é verdade, né? Perfeito. Mas posso fazer um encerramento, Leandro? Normalmente é você que faz, né? Tem o Francisco aqui, o nosso presidente, está por aí também, presidente executivo. Tá, mas falar o seguinte, agradecer a Fundação Mato Grosso, né, é o aniversário de 25 anos da Fundação Mato Grosso. A gente está comemorando porque é 25 anos para uma instituição de pesquisa que galgou, né, dificuldades, foram 25 anos de desafios. E chegar hoje aqui e ver um evento com 300, mais 650, quase 700 pessoas vindo aqui, né, buscar informação, isso mostra como ela está atualizada e como acredita-se no que ela produz de informação. Né, muitos agricultores vieram aqui, mas muitos consultores, pessoas que, né, pegam mais fora as informações que já têm, junta as informações da Fundação Mato Grosso e leva para fazer essa agricultura cada vez melhor. Então a gente fica muito contente, porque nesses 25 anos a Fundação Mato Grosso sempre foi calcada em valores morais, né, valores que alicerçam a qualidade da informação, porque não é só técnica, é não mentir, é falar as coisas com transparência. Aí a Fundação pode ter cometido algum erro, é uma empresa como qualquer outra. Mas se vocês olharem o conceito da Fundação Mato Grosso, né, lidando com coisas tão difíceis, né, que é trazer esse tipo de informação de todas as empresas, transformar isso realmente numa informação aplicada e que vocês acreditem, que o agricultor acredite, internalize e faça melhorar a produtividade, é uma coisa que merece um mérito muito grande. Então, parabéns para todos os funcionários da Fundação Mato Grosso, né, que conseguiram fazer com que isso se perpetuasse até agora. Esses dias eu estava num evento da Fundação lá em Cuiabá, fiz acho que encerramento, acho que foi, e eu costumo perguntar, mas e daí a Fundação precisa melhorar no quê, né? Porque a gente tem sempre perguntando o que tem que melhorar e sempre tem para melhorar, né? E o Alexandre Botão, acho que vocês conhecem, né? O Alexandre Botão é bem conhecido aí na parte técnica, né? É um agricultor lá do sul do estado, ele falou assim, Odílio, olha, eu falei, puxa, tem um negócio para melhorar, né? Eu não consigo comprar meus insumos antes dessa reunião com a Fundação Mato Grosso. Eu falei, mas isso não tem jeito de resolver. Ele falou, eu sei, mas eu estou dizendo para o senhor o seguinte, as informações aqui são preciosas e eu não consigo comprar meus insumos, decidir pela compra, antes que a Fundação Mato Grosso consolide todas as informações de pesquisa. Porque hoje aqui não está consolidando, hoje aqui está mostrando uma parte. Consolidar mesmo acontece daqui 1 mês, 2 meses, quando termina, né, todas as coletas de informação, toda a pesquisa, e aí consolida-se todos os dados. Então mostra o seguinte, olha que bacana, né? Mostrando que está aí interferindo e ajudando o agricultor no dia a dia. Os desafios são enormes, né? Os desafios para mim daqui para frente, para a Fundação Mato Grosso, fora tudo que ela já faz, e faz bem feito, é fazer mais, como todos nós. Então a agricultura digital é um grande desafio, e trazer vocês aqui para falar de agricultura digital já faz parte desse esforço, né, da Fundação se inserir nessa questão também. Então, obrigado, né, por todos vocês terem participado, continuem apoiando, participando junto com a Fundação Mato Grosso. Eu acho que é um patrimônio
de todos nós, né? A fundação não tem um dono, a fundação está aí trazendo tecnologia, conhecimento, desprendidamente, né? Sem cobrar nada.